Saudações a todos vocês que estão acompanhando aqui no canal do Conde, mais uma live do Conde. Deixa eu ver se está tudo bem aqui, vou ter que fechar o som do delay aqui. Olha só, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Eu vou começar hoje, evidentemente, fazendo um minuto de silêncio. Todas as vítimas da ditadura militar assassina empresarial civil brasileira, 64 a 85, uma carnificina nesse país, o atraso, a violência, a truculência, as pessoas desaparecidas, em memória de todas essas pessoas desaparecidas, as pessoas que foram assassinadas, torturadas, muitas delas hoje ainda aqui lutando pela democracia, como a Dilma Rousseff, por exemplo, José Genuíno, e tantos outros que foram violentados e torturados por essa ditadura infame que o Brasil teve a infelicidade de experimentar nesse período. Então eu peço a todos vocês que entendam fazer aqui um minuto simbólico de silêncio para a gente começar a nossa resenha desse dia 31 de março de 2019. Vamos lá? E agora, entrando então na nossa live do Conde, na nossa resenha, no nosso comentário, eu vou colocar uma musiquinha pra gente, um reggae, olha lá, vamos lá comigo, pra gente entrar no clima da reflexão respeitosa. Muito a dizer nesse dia, muitas coisas acontecendo no campo da linguagem. É sempre lá que tudo acontece, evidentemente, mas dessa vez é diferente, né? Nós temos fenômenos diferentes operando na cena do discurso e da linguagem. Eu quero falar um pouco disso para vocês hoje, seguindo aí o eixo temático que é o Lula sempre. Não é só Lula livre, né? É Lula livre, Lula sempre, e Lula inquebrantável. Eu gostei muito da palavra que a Lucélia Santos usou para definir o Lula. Inquebrantável. É mais do que inquebrável, né? Você tem um processo ali também linguístico nessa palavra. Inquebrantável, quer dizer, nada pode quebrar esse encanto que é a presença do Lula na nossa história, na nossa vida política, na nossa vida, na nossa humanização. Nada pode tirar isso. É tão bonito quando a gente tem de fato um ser humano como nós para nos inspirar. A gente se inspira no Lula. Isso é bonito, isso nos torna mais humanos. E nós sabemos também da humanidade do Lula e dessa teimosia dele em não aceitar nenhum tipo de negociata em torno da sua libertação. O Lula não aceita absolutamente nada. Nós aqui fora nos contorcemos porque o amamos e queremos ele conosco. Um cisco aqui no meu olho. Mas ele tem essa intransigência, né? Realmente ele quer que se declare a ele a inocência. Hoje eu vi um comentário de um jurista muito interessante. Tava lá presente o Luiz Nassif, o Florestan Fernandes Júnior, e não sei de que data que é, mas certamente depois da prisão do Lula, evidentemente. E é muito impressionante como a peça condenatória do Sérgio Moro, quer dizer, dos procuradores ali, chancelada pelo Sérgio Moro, ela é cheia de furos, ela não tem a menor consistência técnica.
E é evidentemente em função disso, quer dizer, pensem, vamos nos colocar no lugar do Lula concretamente. Se você está preso injustamente, você sabe, todo mundo sabe, você fica indignado, você não vai querer negociar prisão domiciliar com esse povo. Você vai querer que declare logo a inocência. Realmente o processo é impossível de se sustentar. Se viesse uma auditoria internacional, que o Brasil está submetido e o Comitê de Direitos Humanos da ONU já deu um parecer preliminar que teria garantido e deveria ter garantido o Lula concorrer às eleições. Eu vou tossir hoje, hein? Tô sentindo aqui, vocês vão ver o espirro do Conde. Vocês sabem que eu falo assim, né? Eu parafraseio e corrompo, né? O Oscar Niemeyer, né? Ele disse, a vida é um sopro, né? Aí eu brinco, se a vida é um sopro, eu sou um espirro. E se eu espirrar hoje aqui, vocês vão ver o tamanho do meu espirro, porque não é brincadeira. Protejam-se, protejam-se. Tô sentindo aqui que tá vindo um espirro muito grande aqui. Mas, vamos lá, vamos continuar a nossa resenha. Então não vai aceitar. Ele não vai aceitar nenhum tipo de concessão parcial. Ele quer que ele seja declarado inocente. Nós aqui, e aí eu ia dizendo, né? Nós aqui fora tentamos contemporizar um pouco. Nós não estamos na pele dele. Nós não vivemos o que o Lula viveu. Nós não passamos fome. A maioria de nós aqui, né? Eu quase passei fome, mas acho que é diferente, né? Eu não posso dizer isso em função da realidade concreta de que foi a história do Lula, né? A gente fica duro, a gente, né? Minha vida não foi mole, não, né? Mas a gente não tá na pele dele para poder entender o que ele está sentindo, de fato. Nós podemos imaginar, torcer, enfim, modalizar, mas não podemos saber concretamente. Nós não estamos dentro da cabeça do Lula. O que eu acho que poderia ser, isso é trabalho para os advogados, né? Vocês acham o Lula não deixa os advogados fazerem também aqui esse trabalho de acelerar um processo de declaração de inocência e libertação. Ele é intransigente nesse sentido também. E eu acho que ele está certo, né? Eu sou muito reverente à intuição e ao caráter do Lula, né? Ele acertou durante tanto tempo, por que vai errar agora, né? Acho que não. Acho que se alguém tiver errado sou eu, que posso pensar alguma outra coisa. O que é que eu penso no raciocínio jurídico dos advogados, inclusive do próprio Lula? É que essa declaração de inocência não vai ser chancelada assim de uma vez. A gente conhece a elite brasileira, conhece o Poder Judiciário brasileiro, eles não vão reconhecer que o Lula é inocente assim no estalo. Isso vai ser gradual, isso vai ser um processo. Resta saber se o Lula vai querer. Eu acho que ele vai querer passar o processo inteiro lá em Curitiba. Ele não vai querer sair de lá, porque ele sabe que aquilo lá também empareda os seus acusadores, que poderíamos chamar de falsos acusadores. Nós aqui sofremos e nós vamos ter de ter muita responsabilidade e muita, num certo sentido, frieza para poder vivenciar, experimentar e defender aqui do lado de fora, que é uma prisão maior do que aquela em que o Lula está vivendo. O Lula está com a liberdade dentro dele. Então, dentro daquela cela em Curitiba, a liberdade está lá. Ela está lá. E nós aqui estamos com essa prisão generalizada do país nas mãos de um segmento absolutamente fascista, terrorista, enfim, maus perdedores. Ganharam as eleições, mas perderam todo o processo político de início de governo que nós estamos vendo aí há 3 meses. Então acho que nós temos de pensar nisso. Tudo bem? Eu queria começar só com essa resenha, quer dizer, e dizendo porque o Lula ele é tão poderoso, tão inquebrantável nesse sentido, que aumenta a nossa responsabilidade também de defender a democracia. Porque nós não podemos raciocinar
daquele jeito pequeno burguês, ganhou, perdeu, né? Nós temos de raciocinar com um pouquinho mais de sofisticação e soberania. Estou curtindo aqui a live do Conde pelo canal do Conde. Saudações a todos vocês, agora oficialmente começando com toda energia, com todo gás. Quero saudar todos que estão chegando aqui no canal do YouTube. Bolsonaro é treva. Deixa eu ler alguns nomes aqui. Já eu sou Romão Cara Pálida, Caras Pálidas, Antônio Ferreira. Antônio Ferreira pergunta aqui: o que vai acontecer quando ele ganhar o Prêmio Nobel da Paz, né? Como é que vai encarar essa justiça de merda? Desculpa a merda, mas é isso mesmo, né? Aliás, é muito pior do que isso. Eu adoro espirrar, Conde. Cíntia Chaim, um beijo pra você. Agora eu comecei a falar, não sei se vou espirrar não, mas pode acontecer, pode acontecer. Cantar eu vou. Cantar, o violão já tá aqui separado. Vai ter um Gonzaguinha no final aqui dessa live, desse dia infame. Esse dia que é a véspera do dia da mentira, vocês sabem disso. É um dia terrível para a história brasileira, mas nós não podemos esquecer esse dia. Podemos esquecer. Tem que apontar o dedo para esses covardes militares, essa herança, militares, civis, empresários, elite, classe média brasileira, burrona e violenta, que promoveu essa desgraça para o Brasil e evidentemente prejudicou os mais fragilizados, né? População mais pobre, indígenas, mulheres, negros, né? Ditadura militar, civil e empresarial foi exatamente isso. Uma truculência desmedida num país que é um país tão... né, tem essa tradição, na verdade, tudo é um pouco... O Brasil, ele precisa... Nós precisamos de uma nova rodada de fundação sociológica aqui no Brasil. porque é um país dividido, que a elite é muito atrasada, burra e violenta, e o povo é muito trabalhador, muito criativo e muito inteligente. Então é um contraste muito grande entre dois segmentos. É evidente, mas Conde, você quer dividir o país? Não sou eu que quero dividir o país. Ele é dividido assim, né? A elite brasileira, nós não precisamos mais ficar explicando quanto a nossa elite, e essa palavra elite, ela no Brasil, ela já tem o sentido pejorativo. Você fala que alguém é da elite, é uma vergonha. Você pertence à elite, né? É uma vergonha pertencer à elite brasileira, a pior elite do mundo. Veja, nós teremos de fazer algum tipo de conciliação em algum momento, mas enquanto a gente não faz, eu faço questão de trollar essa elite, essa classe média burra, pequeno burguesa, violenta, ignorante, maus perdedores, né? Eu não tenho medo de trollar esse povo tão horroroso, né? Que faz muito mal ao país. E os políticos que vão precisar se eleger e tudo mais, eles vão ter de fazer a política deles e tudo. Mas eu não preciso, porque eu vou ficar aqui fazendo a minha live e fazendo os meus textos, que acho que já tá de bom tamanho, tocando a minha música e tudo mais. Então, vamos lá para essa live. Os bolsominions continuam desaparecidos, né? Não aparece um aqui. Manda coraçãozinho pra mim. Lula, nosso herói. Sônia Leite falando aqui. Viviane, vou bloquear um boçal que apareceu aqui. Tchau pra você, não apareça nunca mais. Marianes Negreiros, boa noite, Conde, estou silenciosa. Há um quê de maior das nossas consciências hoje? Boa noite, Lula, meu presidente. Camila Taíde de Oliveira, primeira vez que pego a live ao vivo. Lula livre, por favor. Saudações a todos vocês. Vamos lá então, vamos fazer a nossa reflexão. O pessoal ainda pergunta cadê o Queiroz. Ninguém esqueceu o Queiroz, só a imprensa brasileira que esqueceu o Queiroz, né? Eu também, né? Porque francamente eu sei que eles vão... Eu acho que o Queiroz vai aparecer. Daqui a pouco ele aparece de novo. Primeiro a gente precisa sair desse vucu-vucu de desastre total de começo de governo Bolsonaro, para começar a aparecer de novo as denúncias. E daí eu tenho alguma coisa para dizer para vocês, né? A imprensa brasileira é uma vergonha, não é? Vocês não acham isso? O Bolsonaro acha que a imprensa tá contra ele? Não tá. Alguém tem que avisar o Bolsonaro que a Folha de São Paulo, o Globo e o Estadão estão lambendo o saco do Bolsonaro.
todas essas três mídias estão lambendo profundamente aquele saco horroroso do Bolsonaro. Vou dizer para vocês, e não importa, o editorial é a coisa menos importante, é o grande suporte do escárnio desses veículos nesse momento. Eu vou mostrar para vocês por quê, tá? Bom, vamos começar. Eu quero começar mostrando algumas imagens para vocês, porque agora eu aprendi a fazer isso aqui na transmissão da live, e eu vou me deliciar com esse recurso de mostrar imagens para vocês. Então preparem-se, eu vou colocar aqui, compartilhar. Vai, minha criança. Aqui, pronto. Olha só, isso aqui, queridos, vocês estão vendo comigo? Deixa eu ver aqui como é que tá a transmissão. Ó, isso são os jornais de 1964. E agora, deixa eu ocultar isso aqui. Deixa eu vir pra cá, que daí eu vou rolar essa barra pra vocês aqui. Olha só, povo e governo superam a sublevação. Quero só mostrar esses facsímiles, né? Isso aqui é do blog do Mário Magalhães, né? Mário Magalhães, jornalista. São 19 capas de jornais e revistas. 64, a imprensa diz sim ao golpe. E aqui acompanhem comigo. Em 2014, certamente não tinha tanta importância essa reflexão aqui. O golpe estava apenas começando, né? Esse novo golpe de 2016, que repete 1994. O pessoal do Facebook não vai conseguir ver, queridos. Eu só consigo fazer isso no YouTube, tá? Então vocês vão acompanhar a minha fala aqui. Lamento, mas aí eu não consigo fazer na live do Facebook. Então, eu vou ler para vocês, né? Povo e governo superam a sublevação. Jango a nação. O pessoal curtiu caçar o Jango, né? Esse pessoal da imprensa, Folha, Estadão, Globo, isso aqui era o jornal Extra daquele momento. Correio da Manhã, né? Correio da Manhã. Estado já em rebelião contra João Goulart. Eles adoravam trollar o João Goulart. Essa era a imprensa brasileira, que é igual. Ó, o editorial do Correio da Manhã é fora. Quer mais golpista do que isso? Imprensa brasileira, eu sei que você não tá vendo, Isildinha. Eu disse, já expliquei aqui, porque só tá no YouTube nesse momento, né? Guarnições do primeiro exército marcham para sufocar a rebelião em Minas Gerais. Jango, governo manterá a ordem e a democracia. Esse aqui já é um pouco... Esse aqui defendeu um pouco mais a Constituição, mas a maioria esmagadora, né? Esse aqui, Diário da Noite. Ranieri Mazzilli é o presidente, eles comemoram, né? Carlos Lacerda anunciou a vitória da legalidade. Essa palavra legalidade também foi disputada naquele momento, porque o Brizola fez a campanha da legalidade, né? E a campanha da legalidade do Brizola era defender a Constituição brasileira. O Carlos Lacerda era golpista, ele queria e conseguiu, teve êxito, né, em destroçar a Constituição para colocar os milicos vagabundos no poder. Marinha caça Goulart, olha só, vai vendo, né? Diário de Pernambuco, Jango sai de Brasília rumo a Porto Alegre no exterior, posse de Mazzilli. O pessoal comemorava a saída do Jango pro exterior, né? Não conseguiram fazer isso com a Dilma Rousseff, porque a Dilma Rousseff caiu em pé. Não foi que nem o Jango, a Dilma muito mais corajosa que o Jango. Desculpem eu dizer isso hoje, mas eu tenho de dizer que a Dilma também sofreu um golpe. Pior, a Dilma foi torturada pelo regime que depois o Jango. Ficou 3 anos presa, aquele discurso dela que vocês conhecem, diante do Agripino Maia pálido, né? Olhando, passando mal, Agripino Maia verde, pálido, né? Da Dilma Rousseff, dizendo para ele qual que é o português correto daquela história de mentir sobre tortura. Cessados operações. Então, é um festival, né? A capa do Globo é impressionante. O Jornal do Brasil naquele tempo também totalmente capacho do golpe, né? Capas de revistas, né? A capa do Dia, fabulosa demonstração de repulsa ao comunismo. Então a gente vê o nível que foi 64 e como a imprensa estava. Agora eu estou cortando as imagens, estou voltando a falar com todos vocês, né? Como a imprensa foi totalmente encabrestada por esse golpe civil, empresarial, militar. A gente sabe disso, né? Então, e o que está acontecendo agora? Exatamente a mesma coisa. Não mudou absolutamente nada em termos de comportamento da imprensa. O Globo fez uma meia-culpa
esses tempos atrás aí, que ele errou em apoiar o golpe, falou que errou e tudo mais. Hipocrisia total. Total. Tô dizendo isso para vocês com base na análise técnica dos enunciados, da produção de manchetes e desses próprios editoriais que tentam manter distância de segurança do Bolsonaro, mas são editoriais totalmente desconstruíveis. Eles não resistem a uma análise de discurso. Uma hora eu vou fazer para vocês aqui, como eu fiz com o Luciano Huck, pegar frase por frase para mostrar como aquilo, na verdade, é um vexame, né? Aquela dicção é artificial, eles estão escrevendo aquilo para se garantir, para fazerem o jogo duplo da história, para não serem taxados de golpistas depois. Mas lamento dizer que é tarde demais para esse tipo de protocolo. Deixa eu aumentar a musiquinha aqui para fazer a transição. Estão na mesma situação de 64, Folha, Globo, Estadão. E para quem pensa, o próprio Bolsonaro pensa, porque para ele é útil, ele confunde a cena essa tensão pública social que se apoderou do Brasil, que ninguém sabe direito mais o que é. Nós estamos num momento muito perigoso da história. Vou precisar um pouco melhor isso para vocês. É interessante para ele fingir que a Globo está contra ele e vice-versa. Eu advoguei várias vezes aqui que era bom ver a briga do Bolsonaro com a Globo. Mas agora a cena mudou. A cena mudou porque eu acho que a Globo percebeu o problema que pode ser não ter um fantoche no cargo mais importante do país. É bom, eles gostam de um Bolsonaro fantoche, idiota, incapaz, incompetente, polêmico, entre aspas. Isso é muito produtivo para o mercado financeiro. Pode parecer que não, mas está sendo nesse momento. Então, para eles é interessante cozinhar o Bolsonaro em banho-maria, e é isso que eles estão fazendo com o jornalismo deles. Porque se eles quisessem derrubar o Bolsonaro, derrubava amanhã. Se o Globo, Estadão, a Globo, se a Globo quisesse, eu derrubava o Bolsonaro amanhã. Eu discordo de quem acha que, não, mas agora é o Twitter que manda, ainda não. Se a Globo quisesse fazer um Jornal Nacional 40 minutos especial do Jornal Nacional denunciando até a medula do Bolsonaro, porque dá para denunciar, porque tem Queiroz, tem Bebiano, tem ministro, tem PSL, tem passado, tem morte, tem milícia, para tudo que a gente... Rio de Janeiro, a Globo deu um toque hoje. O Globo, né, o jornal Globo deu uma matéria impactante que se ela chegar no Bolsonaro, né, na verdade o governo do Rio de Janeiro ele foi eleito em função disso aqui que eu vou ler para vocês agora, quer ver? Deixa eu só achar aqui, localizar. Cadê? Ó, as milícias estão presentes em 14 cidades do estado do Rio de Janeiro. Fincaram raízes. Estão em 26 bairros da capital. Direto ou indiretamente. 2,2 milhões de pessoas estão sob o jugo dos milicianos no estado do Rio de Janeiro. 2,2 milhões de pessoas. Eleitores do Witzel. São eles. E do Bolsonaro também. Você vê como é que são as coisas? Então, houve um recorde de denúncia sobre milicianos. Apenas na cidade do Rio foram feitas 4.441 denúncias em 2018, contra 2.434 em 2017. Um aumento de 82%. Então, o buraco é mais embaixo. Bom, em função de tudo isso, é que eu quero destacar com vocês que o jogo que está sendo jogado nesse momento no Brasil está escapando um pouquinho da nossa leitura do cotidiano que nós tentamos fazer com todo o empenho,
na imprensa progressista, no jornalismo independente, e não vou falar nem da imprensa tradicional, porque eu estou falando dela. Ela é o tema do nosso assunto aqui inicial. Então, é falsa essa ideia de que a Globo está contra Bolsonaro. Ela esteve num dado momento. Ela esteve num dado momento que o Bolsonaro se alinhou de maneira muito explícita à Record. Mas agora eles já se reorganizaram. Eles percebem que eles estão tudo no mesmo barco. Record, Globo, né? Já se realinhou isso aí. Veja, a gente não pode ficar com muitas convicções para fazer análise de conjuntura. Porque daí vira, aí sim a ideologia na veia no mau sentido. Então, não é porque eu disse no começo do ano que eu queria ver entre a briga da Globo e o Bolsonaro, eu fico com a briga, eu fico com a disputa, que agora eu vou ter pudor de dizer, porque o cenário mudou. O cenário mudou. Então o Globo, mesmo que a Miriam Leitão esperneie, o Merval Pereira, Depiti, sabe, os colunistas do Globo, colunista é uma coisa, meu filho. Colunista não é a voz do jornal. Isso é errado pensar isso. Colunista não é a voz do jornal. A voz do jornal é o regime linguístico da sua produção de manchetes e de notícias. É isso. No mais, né? Então não adianta pensar que a Miriam Leitão representa a Globo, não é coisa nenhuma. Ela serve garota de recados. Ela é garota de recados da redação do Globo. A Globo News, sei lá o que você quiser. Primeiro segundo que a Miriam Leitão der um passo em falso, ela é cuspida pelo Grupo Globo sem o menor problema. Isso já aconteceu, está acontecendo muito frequentemente aí na imprensa brasileira. Então, eu quero chamar a atenção que o jogo está sendo jogado e a coisa é brava. Então, para o Bolsonaro, é útil que pareça que ele está em disputa com a Globo, porque essa população que já diminuiu imensamente de bolsonaristas pelo Brasil, eles gostam dessa disputa, porque eles também detestam a Globo, né? Eles também detestam a Globo. Então é interessante ele fazer essa com a Folha de São Paulo, sobretudo, né? Mas tá tudo alinhadinho com o Bolsonaro. Tudo alinhadinho. Eles também, os dois, Bolsonaro e imprensa tradicional, eles fazem um jogo de um teatro para o Brasil assistir. É isso que está acontecendo agora. Vocês concordam comigo? Vocês conseguem enxergar isso? Então, a Globo faz lá, o Globo, a Folha, o Estadão fazem os seus editoriais indignados com o Bolsonaro e aquela coisa toda, mas no noticiário político simplesmente alivia tudo pro Bolsonaro. Alivia geral. Eu brinquei aqui com o Leonardo Atushi que a imprensa na falta de liderança do governo no Congresso, a imprensa tomou esse papel. Ela é a líder do governo. A Globo News é a líder, né? A Andréa Sadi, né? Andréa Sadi linda, né? Aquela coisa, sexy. A Andréa Sadi é a líder do governo da Câmara. Pode crer. Tô fazendo uma licença poética, mas dá licença, licença é licença, né? Fazendo uma licença poética com a Andréa Sadi, tadinha, né? Então, prima do Aécio, né? Tem culpa de nada. Mas a verdade é que eles fazem esse papel de liderar um governo que não tem a menor condição de fazer nenhum tipo de aliança política. A Globo sabe fazer aliança política. A Folha de São Paulo sabe. Até os jornalistas, eles sabem como é, porque eles cobriram tanto tempo, Fernando Henrique, Lula, Dilma. Eles sabem como é que funciona o jogo de Brasília. O bolsonarismo não sabe. Eles são muito prepotentes. Eles acham que vão governar o país pelas redes sociais. Né? Sabe a reforma da Previdência, né? O que o Bolsonaro fala da reforma da Previdência? Não, eu já fiz a minha parte. É bem engraçado. Eu já fiz a minha parte. Já fiz a minha parte. A reforma da Previdência. Fala sério. Fala sério. Então, nós estamos assistindo um teatrinho. E muita gente no jornalismo independente compra esse teatro aí. Mas o que está acontecendo, querido? Eu mesmo comprei, mas é que naquele momento mudou a conjuntura. Mudou. Então, a imprensa está junto com esse governo. Como esteve em 64? Daquele mesmo jeito. Explícito. Porque a distância, depois de 55 anos, você olha aquelas capas de jornais, você percebe. Então, se você olhar as capas de jornais da Folha, do Estadão e do Globo, de hoje, daqui a 55 anos, você vai perceber a mesmíssima coisa. Eles apoiam. Bolsonaro em Jerusalém, falou em hebraico com Netanyahu.
Quer dizer, um cara tosco, violento, faz apologia da tortura, da violência, do assassinato. Você vai se permitir, no seu jornal, dizer que ele foi para Jerusalém e falou em hebraico que o Netanyahu é irmão dele? Gente, é muito... Então, como a Lucélia Santos falou, né? É inacreditável, é delirante. E aí, de tão delirante, se torna paralisante. A gente passa a não entender mais o que está rolando na cena política brasileira. E internacional também. E aí é a grande disputa narrativa que está em jogo nesse momento. Então, uma disputa narrativa feroz, decorrente dessa questão da internet, da massificação do discurso, porque o discurso no século XX não era massificado dessa maneira interligado, ele era massificado pelos veículos que induziam a leitura generalizada de uma sociedade, veículos dominantes de comunicação, televisão, jornal, aquela coisa tradicional, né? No século XX eles mandavam. Agora veio o embate com as plataformas digitais. Eles ainda mandam bastante, mas mandam menos. De qualquer maneira, as plataformas digitais também, como a gente não está acostumado ainda com a liberdade, isso é importante da gente saber, hein? Nós não estamos acostumados com a liberdade que a internet, que as redes sociais nos fornece. Nós não estamos... É mais ou menos a mesma coisa que aconteceu com os governos Lula e Dilma. O brasileiro, de uma certa maneira, não merecia governo tão espetacular como os governos Lula e Dilma. Sociedade brasileira. Claro que a massa trabalhadora merece, porque é trabalhadora, é honesta e tudo mais. Mas vamos falar francamente para toda a sociedade brasileira. É como se nós não merecêssemos. Quem merece um Haddad? O Brasil merece um Haddad? Bom, acho que no futuro vai merecer, mas nesse momento, com tanta violência, com tanta mentira, com tanta fake news, vai merecer um cara do nível, da qualidade do Haddad. Até os franceses pagaram o pau pro Haddad, porque assim, pô, eles não têm, o europeu não tem um cara, tô para dizer que o mundo não tem um cara tão qualificado como Fernando Haddad. Claro que você tem em outros nichos, eu tô dizendo o protagonista de uma eleição recente, por exemplo, né? O Haddad, ele é economista, filósofo, que mais que ele fez? E jurista, né? Ele tem OAB, inclusive. Cara jovem, visionário, ideólogo, inteligentíssimo, toca violão, né? O cara, quer dizer, o francês olhou para o Haddad e falou assim: caraca, eu me lembro de uma matéria que saiu, acho que no Le Monde, sobre o Haddad, assim, altamente elogiosa. Quer dizer, ele sabe, é uma coisa muito louca, é um contraste muito... Quer dizer, o cara mais bem preparado da história do Brasil, diferente do Lula, né? É uma outra dimensão. O Lula está mais acima, mas é uma dimensão diferente. Mas o cara, assim, intelectualmente, da educação formal, aquela coisa, porque o Haddad não é o Lula, né, que nasceu pronto. Ele teve de fazer a educação formal dele. Então ele foi fazer e fez, né? Então, o cara mais preparado da história desse país perde para o cara mais despreparado e tosco também da história da humanidade, não é nem do país, o Bolsonaro. Então, por aí a gente já vê que é um momento muito singular da história, não só do Brasil, mas acho que também do mundo. E aí eu quero comentar isso com vocês aí. Vamos botar mais uma musiquinha para os meus neurônios voltarem a funcionar, porque agora, ó, vai aqui pra gente fazer a transição. Calma, tá tudo bem, tá tudo bem. Vocês estão curtindo aqui a live do Conde pelo canal do Conde? Estamos aqui na metade da live, peço para se inscreverem no meu canal, por favor. Amanhã eu entrevisto o Márcio Postman por este canal aqui, às 17 horas. Um dos nossos economistas mais prestigiados, um gentleman, um cara muito preparado, vai falar do desemprego, vai falar da reforma da Previdência. Vai ser uma aula impressionante ter aqui o Márcio Postman, cara também camarada, gente boa, e a gente vai poder conhecer o trabalho dele mais de perto. Vamos lá, deixa eu retomar o raciocínio, porque eu já estou pulando um monte de coisa aqui. Queridos, caras pálidas,
Eu vinha dizendo então que a briga simbólica é muito grande. Eu acho que a gente está na iminência hoje. Então, só para fechar, vocês entenderam o que está rolando com a imprensa, né? Então a imprensa está fazendo jogo duplo, o Bolsonaro também. Eles estão fingindo que estão brigando, não estão brigando nada. Tá? Quem está fazendo quase que ingenuamente, mas eu diria legitimamente, trabalho jornalístico de prospecção e análise é o jornalismo independente. E aí nós caímos em armadilhas, mas cai, levanta e vambora. Imprensa tradicional, inclusive o 31 de março serve para mostrar isso, né? Como é que essa imprensa brasileira que não mudou absolutamente nada, como é que ela procedeu em 31 de março de 1964 e meses antes, anos antes? Desse mesmo jeito. Ela não está do lado do povo, não está do lado da legalidade da Constituição, né? Não importa a Constituição. Esses caras que têm muito poder, muito dinheiro, eles acham que a Constituição é coisa para pobre. Não, a Constituição é coisa nenhuma. Se a Constituição me proteger, beleza. Se começar a me incomodar, manda esse pessoal pro espaço, que não serve para nada. É isso. Bom, vamos falar. Eu quero falar de uma coisa agora mais complexa, tá? Que é o embate narrativo que está no horizonte. Bom, vou ler meus tópicos aqui para vocês, né? Acho que todo esse mergulho de Bolsonaro na ditadura, apoiando, que saiu um vídeo medonho, vergonha total, um ator ali contratado com nosso dinheiro, elogiando a ditadura militar, certo? Mas aí o que eu vou dizer? Isso tem o seu lado pedagógico e bom, porque mostra, explicita de uma vez por todas quem está de que lado. Quer dizer, o Bolsonaro vai perder muita popularidade em função desse momento aí dele, desse momento polidense, né? O Bolsonaro ficou sensualizando com a ditadura militar, né? Ele foi numa polidense e ficou lá sensualizando, né? Falando de ditadura, quer comemorar a ditadura. Não, é rememorar, não, é dememorar, não sei o que, memorar e tal. Acho que a próxima pesquisa de popularidade do senhor Bolsonaro vai mostrar que ele vai estar num estado apodrecido, né? Bastante apodrecido. Bom, ele pediu isso, então a Lucélia Santos diz assim, ele está querendo ser impedido, né? O Bolsonaro parece que ele trabalha para sofrer impeachment, parece que ele faz isso. Precisa ver se realmente ele faz, se tem algum interesse deliberado dele sofrer impeachment, tal, entregar para o Mourão nessas condições, mas ele está trabalhando para isso, fortemente, e nisso ele está sendo, acho que, competente, né? Para ser impedido definitivamente, banido da vida política brasileira. Então o vídeo é um escândalo. O Haddad já se pronunciou sobre o vídeo, várias pessoas já se pronunciaram sobre o vídeo, e eu acho que a população vai repudiar esse tipo de coisa. Agora, uma pergunta eu faço para vocês. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, dá licença. Vamos lá. Uma coisa eu pergunto, porque eu conheço muita gente que falou isso mesmo assim, né? Não, a ditadura foi boa, foi para espantar o comunismo e tal, né? Muita gente. Conheço, desde a infância, pessoal simples, tem gente simples que também cai nessa. Você sabe que, na verdade, o povo brasileiro, ele era um pouco assim, antes do Lula. O Lula trouxe uma emancipação intelectual para o brasileiro que não tinha, entendeu? Então, você pensa o Brasil antes do Lula e depois do Lula mesmo, do ponto de vista da soberania intelectual política das pessoas. E a questão é que muita gente pensava, não, a ditadura foi para proteger a democracia. O cara falava isso, né? E aí você tinha a massa de pesquisadores, sociólogos, historiadores, antropólogos, de tudo quanto especialidade, produzindo uma historiografia de revisão, de dor, e na verdade por isso que foi muito importante a música brasileira. A música MPB, ela garantiu a leitura de que a ditadura era um crime contra a humanidade, né? Porque se fosse depender da imprensa,
E aí eu acho que é aí que está a engrenagem, né? Com uma imprensa dessa, Globo, Folha, Estadão e todos os restos daquele momento, que comemoravam o golpe, comemoravam explicitamente, com editorial, com manchete, com tudo, só faltou soltar fogo. Como que você vai querer que a população tenha consciência de que aquilo lá é uma violência? Sem internet. 64 não tinha internet. Como? Difícil, difícil. Então por isso que você tem gerações, inclusive gerações de pessoas mais idosas hoje, que estão vendo, né, o problema da Previdência agora, que ela já tem a Previdência garantida também, então não tem que se preocupar com o resto do país, né? Acho que tem isso também, tem que ver. Mas tem um segmento aí que já tem tudo garantido, já tá com a aposentadoria bonitinha lá da lei civilizada do passado, que tá se fodendo, tá pouco se lixando o que tá acontecendo com o Brasil agora. Quer mais é ver o circo pegar fogo mesmo. A gente percebe que o ser humano, é por isso que existe lei, é por isso que existe, né, essa instituição que é a organização social, porque se deixar o ser humano fazer aquilo que dá na telha dele, dá problema, né? Dá problema, as pessoas pisam nas outras, passam por cima das outras, né? É por isso que a gente tem de ter algum tipo de regulamentação social para que a gente possa avançar de maneira civilizada. É o que chamam de civilização, né? É o que se costumou chamar de civilização. Então, como é que você vai querer que a população tenha consciência de que a ditadura militar foi assassina na sua inteireza? Eu acho que hoje ela demonstrou que sabe. Por isso que eu acho que foi bom o Bolsonaro provocar isso, porque provocou uma reação. Então a gente percebe que a maioria da população brasileira rechaça a ditadura militar. Rechaça, inclusive muitos militares também. Os militares não estão interessados nesse tipo de revisionismo, não. Eles não querem passar longe disso. É só o delirante do Bolsonaro lá que tem problemas psicológicos severos. Então, por que isso? Por que essa adesão? Tá explicado, quer dizer, com uma imprensa daquela você ia querer o quê? Não é? Bom, o tema que eu queria trazer também para vocês é que a gente está numa disputa narrativa. Depois da internet, ficou quase que um Deus nos acuda e um salve-se quem puder no quesito produção de narrativas históricas. Parece que você pode mudar tudo. Então o Ernesto Araújo está dizendo que o nazismo é de esquerda, né? Ele está advogando lá que o nazismo é de esquerda, tá buscando argumento, tá. O Olavo de Carvalho, eu sei que eu estou falando de duas bactérias intoxicadas, mas eu analiso as coisas pelo viés da linguagem. Não importa muito que sejam essas duas bestas, importa o que elas podem produzir, o que elas podem fazer com a linguagem. Então, você tem o Olavo de Carvalho dizendo que o Stalin é que, enfim, produziu a Segunda Guerra Mundial, o nazismo e tal, na mesma linha. Aí você tem os seguidores porque o Olavo tem seguidores, né? Eu conhecia alguns seguidores do Olavo de Carvalho e eu fico me perguntando como é que eles estão hoje, né? Não tenho mais contato, mas fico me perguntando. Bah, qual que é o risco disso? Qual que é o fenômeno que está acontecendo? É o Steve Bannon, isso tem a ver também com a ação do Steve Bannon. Eles querem reescrever a história, certo? Eles querem reescrever no modo deles. Reescrever a história, queridos, é muito sedutor. Eu sempre quis reescrever a história. Vocês não? É ótimo reescrever a história. Mas é bom reescrever a história com metodologia, não com pistolagem. Tá certo? Então é muito sedutor. Eles estão percebendo que isso dá o ibope, que tem adesão, e realmente tem, e eles vão tentar reescrever a história. E não importa se você tem a massa de historiadores do mundo todo que sabe que o nazismo é um movimento de extrema direita, né? Que o supremacista, o movimento supremacista, isso importa menos do ponto de vista do funcionamento do discurso. Eles estão começando é como se fosse um vírus. Eles vão contaminar o discurso com essa contra-ideia de que o nazismo é de esquerda e de que o Stalin tem responsabilidade direta aí pela ascensão do nazismo na Alemanha e da Segunda Guerra Mundial. E vão fazer um embate, e vai ganhar quem tiver mais força e cara de pau. E nesse ponto de vista, a esquerda ela se retraiu um pouco.
Ela está acuada, como está no Brasil, está no mundo também. Ela está acuada porque ela lida com método, ela lida com argumento, e você tem todo esse segmento que não quer nem saber disso. E aí, por que esse embate se dá? Por que esse embate se dá? Vocês querem saber? Então deixa eu tomar mais uma água. Esse embate se dá porque a esquerda se aproximou demais do eixo da civilização e a direita se afastou demais desse lugar. Então a direita jamais iria conseguir vencer a esquerda num discurso franco, nos moldes que o embate discursivo se deu ao longo do século XX, democraticamente, com todas as pressões também marginais, mas se deu de maneira relativamente franca e transparente. Agora essa massificação do discurso muda o cenário. E eles querem aproveitar isso para instalar, por isso a Terra é plana. Essa é a análise estrutural de todo momento que nós estamos vivendo. Por isso as coisas delirantes. Terra plana, enfim, nazismo de esquerda, e tudo mais. Eu nem guardo essas coisas, né? Mamadeira erótica, kit gay, eu nem guardo direito, porque realmente eu evito esse tipo de coisa. Agora, como pesquisador, eu posso vir a pesquisar realmente isso, né? Linguisticamente falando. Isso desorganiza o discurso, e é muito sério. Não é trivial você desorganizar uma estrutura discursiva há tanto tempo consolidada nas civilizações mundo afora, no debate político, no embate político. Então eles perceberam que não ia dar para ganhar da esquerda. Então eles vão usar fake news até morrer, e vão fazer contra fake news. Eles fazem coisas assim do tipo, fingem que são a esquerda produzindo fake news sobre a direita. É muito complexo, é uma cena muito complexa. E aí você realmente tem de observar e tem que produzir pesquisa sobre isso antes que seja tarde. Então esse é o quadro. Eles vão partir para cima, eles vão querer fazer revisão de tudo, né? Vão querer apagar tudo o que representa a esquerda. Nós temos de ser insinuantes. Afinal de contas, o que é a esquerda? A esquerda não é o comunismo dos anos 50, queridos. Não faz o menor sentido. Eu até acho que aquilo que o Lula propôs para o país, desde 2003, desde que ele apareceu na cena pública brasileira, é muito melhor do que esse discurso da esquerda de maneira generalizada. Acho que o que o Lula fez na prática foi muito melhor. Porque ele pegou a própria estrutura do capitalismo e dentro dessa estrutura produziu humanidade. É uma coisa sem precedente. Não tem Marx não, meu filho. Vai ver o que o Lula fez na prática. Porque fazer, né? Matar a cobra, mostrar o pau, ou matar o pau, mostrar a cobra. Matar a cobra. Não é qualquer um que faz, não. Você pode ficar lá, né? O Marx lá, né? Escrevendo, né? Aquela coisa, tudo bonito, em alemão, que é difícil e tal, né? Aquela coisa lá. Mas fazer funcionar para um país de 200 milhões de pessoas, tirar 40 milhões da miséria assim, desse jeito, não é para qualquer Marx, não. Então, eu quero dizer o seguinte, é preciso ressignificar essas coisas. Esquerda, sobretudo. O que é a esquerda? Inclusão social. É direito das pessoas, das minorias, de todo segmento da sociedade, seja ela qual for. Esquerda é humanidade, é respeitar a vida do outro, é preservar a vida, é querer uma sociedade mais justa e não violenta. E isso que significa a esquerda. A gente tem de voltar nos anos 60, naquele momento super bonito do rock and roll, paz e amor e tal, porque isso que significa uma civilização, uma utopia possível, e não a utopia possível babaca do Fernando Henrique Cardoso, uma utopia diferente. Acho que é um filósofo alemão que cunhou o termo utopia possível, né? Ou não sei se foi o Fernando Henrique Cardoso que cunhou isso. De qualquer maneira, estou re-enunciando esse tipo de conceito. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil.
travar esse embate narrativo. Eles vêm com muita virulência, eles sabem que a única chance deles é essa. A extrema-direita, os supremacistas sabem que a única chance, Netanyahu, Trump, Bolsonaro, sabem que a única chance deles é rever certos conceitos e acusar e fazer um simulacro permanente da esquerda. Se a esquerda não se mexer, não estou dizendo só de movimento de rua, movimento social, eu estou dizendo conceitualmente falando. Tem que se mexer conceitualmente, produzir um novo manifesto, produzir novos manifestos, na inteireza da conceituação política, porque senão nós podemos ficar numa situação muito difícil. Vocês estão curtindo aqui a live do Conde pelo canal do Conde na internet, também pelo Facebook. Mandem coraçõezinhos pro Conde que eu preciso tomar mais uma água aqui. Cadê minha água? Ó, não é bom? Parece Bob Marley, né? Mas não é. É fake music. É música sem direito autoral, senão o YouTube tira minha musiquinha. Não posso deixar o YouTube tirar minha musiquinha. Bom, vamos ao momento final aqui da live. Eu quero agradecer muito vocês, Kátia Silene, Conceição Macedo Meirelles. Amanhã às 21 horas pelo YouTube, entrevista com a Haddad, comandada por Lindbergh e Vanessa Graziotin. Que bonito. Maria Lúcia não vou entrar na briga de vocês. Às vezes eu começo a ler aqui de uma vez e depois percebo que não é o assunto para a live propriamente. Bom, para variar, eu não segui o meu roteiro, mas eu disse o que eu queria dizer dentro dessa história também do eixo de que o Lula é inquebrantável. É ele que pode organizar um pouco melhor isso pra gente. De qualquer maneira, na ausência dele, concreta aqui nesse lugar terrível que ficou o Brasil, nós vamos ter de produzir algum tipo de manifesto novo com relação à significação do progressismo, de movimentos progressistas, porque a briga tá forte. Muita coisa forjada na cena, discursivamente falando. E aí fica difícil de você trabalhar. É por isso que eu acho que o Congresso seria um lugar interessante de conflagração positiva das ideias. Eu acho que isso está acontecendo. O Bolsonaro não deixa avançar. Você vê que quando o bicho começa a pegar ele viaja, né? Ele vai para Israel, daqui a pouco ele, né? Quando começar a comer, né, o rabício dele, ele vai viajar para o exterior de novo. O cara foge o tempo todo. Essa vai ser a tática do Bolsonaro. Quando o Congresso começar a ficar difícil, né, negociar com Maia, né, reforma da Previdência, cargo, o que vai ser, Porque esse negócio é muita hipocrisia também da análise política brasileira. Essa análise do varejo aí vagabunda que a imprensa tradicional faz há tanto tempo. Que essa coisa de cargos para aprovação de matérias, isso é do funcionamento da política, meus queridos. Sabe? Isso aí, qualquer país do mundo, claro que com proporções diferentes, mas isso significa governança também, não é só absurdo, corrupção e tal. Não é uma coisa assim, você para compor uma votação de uma matéria, você vai ter realmente, quer dizer, o deputado lá das Alagoas vai ter de ter um acerto com ele, não um acerto de propina, mas um acerto político. Tá certo? Ele tem interesse dele para levar coisas pro estado dele, porque ele quer se reeleger. Então existe uma lógica. É muita burrice você fechar os olhos para isso e criminalizar isso. Isso que a imprensa criminalizou demais, e aí generalizou, criminalizou tudo, e não pode fazer política mais no Brasil. Que política que você vai fazer? Por isso que o Bolsonaro fala que ele não quer mais a velha política. Porque essa velha política, que essa imprensa velha também, que é muito velha, muito podre e muito caquética, a imprensa brasileira tradicional, ela postulou esse sentido para a imprensa. Para a imprensa não, para a política. Que é quase crime fazer política. O político é um criminoso já a priori. Né? E aí você tem uma situação que não poderia ser outra no Brasil. Quer dizer, a vitória da pior escrotice já imaginável, que não é nem política, que é Bolsonaro, o bolsonarismo, esses milicos aí, e esse pessoal incompetente aí dos ministérios, Damares, Ernesto, essa turma aí,
que não vai se sustentar, porque o Brasil é muito grande, muito complexo, e as pessoas estão ficando de saco cheio com tudo isso. Isso está ficando claro nas pesquisas e tudo mais. Então, a reboque, a contragosto da imprensa tradicional, podemos ter reviravolta, sem dúvida nenhuma, não tem problema nenhum. Eu só tô chamando a atenção hoje para vocês que a imprensa está tentando posar de inocente, mas ela está totalmente articulada com o bolsonarismo. Isso não me resta nenhum tipo de dúvida. Ela ficou sem saída, a imprensa, né? Ficou sem saída. Porque se ela abandonar o bolsonarismo, que a ascensão mais imediata, poderosa, potente, vai ser a do petismo. Evidentemente que é o partido que tem substância para assumir o protagonismo do país novamente, depois de uma terra devastada dessa. Então eles estão assim, realmente com o pires na mão, chupando, né, lambendo o saco do Bolsonaro, e fingindo que estão numa posição crítica nos editoriais. Mas isso aí, querido, não engana ninguém. Bom, acho que é isso. Vamos pra música? Quer ouvir musiquinha? Eu preparei uma musiquinha pra vocês hoje aí do Gonzaguinha. Vamos lá. Deixa eu ligar a caixa aqui. Que daí a gente faz essa música. Eu gosto muito dessa música porque ela tem os elementos da natureza, né? Chuva, vento, águia, tem os animais, sabiá, lua, e depois você tem um ritual meio sagrado, que é o banho, né? O banho no Lago do Amor, que é a música do Gonzaguinha. Eu gosto muito dessa canção e vou cantar aqui pra vocês, pra gente encerrar. Tudo bem? E bem que viu, bem te vi, a sabiá já, a lua só olhou pro sol, a chuva abençoou, o vento diz que ele é feliz, a águia quis saber por quê, será? A chuva abençoou, ele tomou um banho, olha o lindo Lago do Amor. É isso. Eu vou encerrar antes aqui porque eu tive um probleminha aqui na minha caixinha. Um beijo pra vocês e até a próxima.